paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja, pastor Saulo Amorim, juntamente com a sua esposa, a irmã Mércia, pela vida do evangelista Adriano, toda a sua casa, toda a sua família. Desde já agradecer a eles pelo convite, pela confiança ao qual me foi concedida nesta noite. Quero também agradecer aos irmãos que me acompanham, Dorival, irmão Reinaldo, diácono João Faria. Não tem tempo ruim para esses homens de Deus. A gente lança o desafio, eles sempre estão à disposição. Então glorifica ao Senhor por isso. Irmãos, sem muita perca de tempo, quero estar lendo apenas um versículo da palavra de Deus com os irmãos esta noite, para nós estarmos meditando no texto sagrado, o qual Deus colocou no meu coração, que se encontra no primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Os irmãos podem tomar os seus assentos nesta noite. Irmãos, hoje quero compartilhar com os irmãos e discorrer a Bíblia Sagrada acerca de um amigo íntimo, um amigo que está conosco todos os dias, todas as horas e em todos os momentos. Inclusive, esse amigo mora dentro de mim, mora dentro de você, e ele está com a igreja de Cristo, e ele se faz presente no nosso meio nesta noite. Nesta noite quero falar a respeito do meu amigo, do teu amigo, do Consolador, do Espírito Santo de Deus. E quando nós diz a respeito do Espírito Santo de Deus, a disciplina teológica que estuda acerca da doutrina do Espírito Santo, ela se chama paracritologia, termo extraído do vocábulo grego que diz, traduzido como paráclitos, que significa advogado, consolador, até mesmo usado por Jesus no Evangelho de João, seu capítulo 14 e versículo 26, que significa alguém chamado para o outro lado para o ajudar, ou alguém que aparece do lado para poder o ajudar. Assim como uma pessoa, como um advogado aparece com alguém para poder o defender num tribunal acerca de uma causa a ser tratada ou a ser resolvido. E o Espírito Santo de Deus, a Bíblia, ela nos dá esse direito de nós podermos falar com toda a autoridade da palavra, com toda a autoridade do céu, com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele não é uma força que se move, não, como muitas religiões dizem e afirmam, mas o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é Cristo. E a Bíblia, e muitos até mesmo têm uma certa dificuldade em poder compreender a respeito da Trindade Santa, embora não tenha esse termo Trindade na Bíblia, mas nós iremos, ao percorrer a Bíblia Sagrada, encontrar a Trindade Santa. Aqui mesmo nesse texto sagrado, ao qual eu fiz menção nesta noite, nos diz, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus se move, o Espírito Santo de Deus sempre está na ativa, o Espírito Santo de Deus sempre ele está criando algo, ele é criador, ele é sustentador. E quando nós olhamos a respeito dos atributos que a Bíblia nos esclarece a respeito que o Espírito Santo é uma pessoa, aqui eu quero nesta noite resumir com a igreja, até mesmo para não passar do tempo ao qual me foi colocado nesta noite. O Espírito Santo como pessoa,
ele tem vontades. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 11, dizendo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo de Deus, ele faz como ele quer. O Espírito Santo de Deus, ele opera como ele quer. O Espírito Santo de Deus se move como ele quer. O Espírito Santo de Deus fala na hora que ele quer. Esse é o Espírito de Deus e ele se faz presente no nosso meio nesta noite. O Espírito Santo de Deus, ele tem intelecto e conhecimento. O Espírito Santo de Deus, ele é sabedoria. Ele é a própria revelação podemos se dizer, da ciência. Nós podemos ver em 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11, que diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, ele revela todas as coisas, ele penetra todas as coisas. O Espírito de Deus, ele conhece o meu pensamento. O Espírito de Deus, ele conhece o teu pensamento, ele conhece o meu coração, conhece o teu coração, conhece a tua alma. Ele nos conhece por completo. Quando eu digo de conhecer, que ele nos conhece, pastor Marquinho, eu estou apenas olhando para o Senhor e o vendo por fora. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele olha, ele vê com os seus olhos que são como chama de fogo. Ele faz um raio-x por completo e ele sabe o que está acontecendo dentro de mim e dentro de você. Deixa eu já liberar algo para você aqui nesta noite. Não se preocupe com esse problema. O Espírito Santo já está se movendo aí dentro para te acalmar, para te consolar, para te trazer alegria, para te renovar nesta noite. O Espírito Santo de Deus, como pessoa, ele tem sentimento. Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, como pessoa, é assim como eu e você nos alegramos, assim como eu e você nos entristecemos, o Espírito Santo de Deus também se entristece com aquilo que causa tristeza nele. O Espírito Santo fala. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, diz: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o que me chama a atenção de um modo geral, que muitas pessoas, eu digo não aqui, mas de um modo geral, corre atrás de profeta, vai na casa de um, vai na casa de outro, querendo que a pessoa revele a sua vida, que a pessoa fala algo que irá alegrar o seu ego, que irá alegrar o seu coração. Pessoas que correm para a internet, para o YouTube, para poder ver se Deus fala, mas aqui a Bíblia diz, irmãos, quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. É aqui que Deus fala contigo, é aqui que Deus te sustenta, é aqui que Deus te renova, é aqui que Deus te dá graça, é aqui que Deus te dá ânimo, é aqui que Deus te dá refrigério para o teu coração. Então é aqui o lugar onde Deus fala com o seu povo e fala com a sua igreja. Os irmãos, não se assustem eu falar um pouco meio rápido, irmãos, porque eu não estou querendo passar do horário, estou tentando resumir o mais rápido que seja. O Espírito Santo testifica, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar,
aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ou seja, vai dar testemunho, testemunhar, comprovar, atestar, afirmar e assegurar que Jesus Cristo é o Filho de Deus para a glória do Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador, o teu Salvador, que Jesus Cristo, ele é o dono da igreja. O Espírito Santo intercede. Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vai ter dia na minha vida, vai ter dia na tua vida, que nós iremos dobrar os joelhos e não vai sair palavra alguma. E você pode dizer, acontece isso com o pastor? Acontece isso com obreiros? Acontece isso com qualquer líder de qualquer departamento? Acontece, sabe por quê? Somos humanos, somos dependentes da graça, da bondade, da misericórdia e do amor de Deus nas nossas vidas para poder nos sustentar dia após dia, para que nós possamos continuar rompendo de fé em fé e de glória em glória e a cada dia continuar servindo ao Senhor com alegria e prazer no nosso coração. Mas quando eu e você dobramos os nossos joelhos e não conseguimos falar e não sai palavra nenhuma, deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, jovem, obreiros, anciões da casa do Senhor, não se levanta, continue, ainda que é preciso de você gemer, ainda que é preciso de você chorar, ainda que é preciso de você colocar a boca no pó, continua insistindo, porque aquele que examina o coração, ele sabe o que está acontecendo por dentro de mim e dentro de você. É o Consolador que leva ao Pai aquilo que nós estamos precisando e aquilo que nós estamos enfrentando e aquilo que nós queremos falar com o Senhor. Ele guia, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui você vê a diferença daqueles que são filhos de Deus. É aqueles que são guiados pela palavra, orientados pela palavra, conduzido pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Quando você olha uma pessoa que está trilhando um caminho, mesmo que ela esteja passando por certas situações, momentos difíceis em sua vida, mas ela continua de cabeça em pé, ela continua firme no propósito, ela não recua, não volta para trás, e ela diz, tudo vai dar certo. Pode ter certeza que essa pessoa, ela está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque, irmão, se o Espírito Santo de Deus nos guia, irmão Reinaldo, não há por que parar, não há por que recuar, não há por que querer voltar para trás, não há por que olhar para o problema, mas nós temos certeza, fé, convicção, que o Espírito Santo de Deus, ele guia a minha vida, ele guia a sua vida, e não somente isso, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele guia o meu pensamento, ele guia a minha audição, ele guia a minha mão, ele guia o meu pé, ele guia toda a nossa vida, porque nós somos morada, templo do Espírito Santo de Deus. E se ele se move dentro de mim, se ele se move dentro de você, nós iremos ser guiados por ele. Deixa eu te dizer algo, não é o homem que nos guia, não é o adversário da nossa alma que nos guia, mas é o Consolador amado, é o Espírito Santo de Deus que guia a sua igreja nesta noite. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele ensina. 1 João 2:27 diz, e a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de
de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ninguém conhece a palavra de Deus apenas por si próprio, mas quem nos revela, quem nos instrui, quem abre a minha mente, quem abre a tua mente, é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Vou fazer esta pergunta. Porque a Bíblia irá nos dizer que antes nós andávamos entenebrecido no nosso próprio entendimento. Mas a partir do dia que eu e você erguimos as mãos para o alto, aceitamos Jesus Cristo, cremos na obra redentora do nosso amado e meigo Salvador, o Espírito Santo de Deus passou a fazer morada dentro de mim e dentro de você. Aí ele abriu a nossa mente. O que antes era treva, agora raiou a luz. Se nós formos analisar bem, no primeiro versículo ao qual eu fiz menção aqui, a Bíblia irá nos dizer que a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo de Deus se movia sobre ela, mas quando Deus, ele diz, haja luz, houve luz. Assim foi na minha conversão e na sua conversão. Antes nós éramos treva, a partir do dia que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo abriu o nosso entendimento, abriu o nosso coração, e hoje, pela bondade de Deus, nós temos o conhecimento das Sagradas Escrituras que irá nos conduzir para o céu de glória. Por isso que Jesus, ele irá dizer, procurais, examinais as Escrituras, porque tendes nela a vida eterna. E é o Espírito Santo que nos ajuda a entender, a compreender a palavra de Deus e a compreender as coisas espirituais, porque o homem natural não entende das coisas naturais, mas o homem espiritual, que é guiado pelo Espírito, que é conduzido pela palavra, esse sim entende as coisas espirituais e sabe quando Deus está falando, sabe quando é Deus que está movendo, sabe quando é Deus que está operando. Ele é eterno. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então nós iremos compreender que o Espírito Santo de Deus, ele é eterno. Ninguém o criou. Antes de tudo existir, ele já existia para todo o sempre. Ele é o Criador. Jó 26:13. Pelo seu Espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Então nós iremos compreender que Deus, ele ordenou pelo seu Espírito, ele arquitetou, ele criou todas essas estrelas lindas, que quando eu e você olha para o alto e podemos contemplar o céu maravilhoso, a criação do nosso Deus. Uma coisa que eu gosto, irmãos, é de contemplar a natureza, é de contemplar a lua, de contemplar as estrelas, porque quando eu e você olhamos para o céu, nós sabemos que além do céu existe um Deus arquiteto, um Deus supremo, um Deus que criou todas as coisas, e ele faz, e ele fez, ele faz tudo perfeito. Ele é a verdade. Primeiro João 5:6 diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ele é o sustentador da vida. Ezequiel 37:14, quando ali tem Ezequiel, tem as visões dos ossos secos, diz: e porei em vós o meu Espírito,
e vivereis, e vos poreis na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele é vida, irmão. Se existe alguém morto, o Espírito Santo de Deus dá vida. Hoje eu e você estamos vivos, mas antes nós estávamos mortos, como a Bíblia nos diz, mas é o Espírito que dá vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesta noite. Sabe aquilo que você tem pensado que está morto, que já não tem mais jeito, que já não tem mais solução, que já não parece que vai surgir nada? Nesta noite, com a autoridade da palavra do Espírito Santo de Deus, eu venho te dizer que o Espírito Santo de Deus já está agindo, já está movendo e vai ter vida e vida com abundância, e você vai erguer as mãos para o alto e vai poder contemplar a glória do Senhor. Então nós iremos observar, irmãos, que de um certo sentido, assim como o Espírito movia sobre a terra, eu e você somos pó, somos terra. Isso é a Bíblia que diz, irmãos. Um dia, quando nós tombarmos desse mundo, a morte física, o que irá valer é o nosso espírito. Olha o que diz, irmãos, a Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios 4 e 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos barro, somos terra, somos limitados, somos frágeis, mas há um que é forte, que habita dentro de mim e dentro de você. Às vezes as pessoas dizem, não estou conseguindo vencer esta luta, não estou conseguindo vencer esta peleja, não estou conseguindo vencer os pensamentos, não estou conseguindo vencer essa dificuldade. Mas deixa eu te dizer, Paulo irá dizer o seguinte: quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. O Espírito que habita dentro de mim, que habita dentro de você, ele nos ajuda, ele nos fortalece e ele nos dá graça para poder vencer todo e qualquer tipo de mal que se levanta contra a minha vida e contra a tua vida. Então aqui, irmãos, vou pular uma parte aqui. Eu quero dizer, o mover do Espírito, da criação, do princípio de todas as coisas, até Cristo. Aqui eu reparti por tópicos, da criação até Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele agiu por meio de homens que Deus levantava para poder profetizar. Ele agiu por meio de profeta, por meio de reis, por meio de sacerdotes, de uma forma esporádica. O Espírito Santo de Deus vinha e usava aquela pessoa para uma determinada função, para poder guiar o povo de Deus, para poder fazer algo ao qual Deus ordenou. E nós iremos, irmãos, observar que ele capacitou José para poder administrar o Egito. Quem é que não se lembra da história de José? Nós iremos observar que Faraó, ele teve 2 sonhos. Faraó sonhou que, aqui até eu vou ler com os irmãos, a Bíblia diz, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou o Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental
brotavam após ela. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E o espírito de Faraó se perturbou, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Mas isso daqui já era propósito de Deus, irmãos, na vida de José. Faraó foi atrás do sábio, Faraó foi atrás dos adivinhadores do Egito, mas nenhum deles conseguiu revelar, desvendar o mistério do sonho de Faraó. Mas a Bíblia aqui irá nos relatar que o copeiro Mor, ele irá se lembrar que quando ele estava na prisão, José interpretou os seus sonhos e do outro ao qual estava com ele. E ele chega para Faraó e diz: olha, eu lembro de um jovem hebreu que interpretou o meu sonho e também do outro, e aconteceu. Realmente, aquilo ao qual ele disse, aconteceu e foi verdade. Eu creio que Faraó manda logo chamar esse jovem lá. José chega lá, irmãos, e diz e revela o sonho, através do Espírito Santo de Deus, e anuncia a Faraó que haveria 7 anos de fartura na terra do Egito, e também haveria 7 anos de fome, de escassez. O Egito iria passar por uma crise, e José, ele orienta a Faraó, e aqui a Bíblia, irmãos, nos diz: olha, portanto, Faraó se prove agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre o Egito. Faça isso, e ponha na parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardem. Esta palavra, ela pareceu boa aos olhos de Faraó. Eu creio que Faraó, irmãos, olhou e disse: nunca se viu no Egito um homem sábio, inteligente, em quem haja o Espírito Santo de Deus. Eu creio que ele olhou, ficou de boca aberta, olhando. Não, vai ser esse José mesmo que eu colocarei como governador do Egito. Ele apenas vai ser menor do que eu no meu trono. Deixa eu te dizer algo nesta noite, irmãos, isso para mim e para você também. O Espírito Santo de Deus, ele é sabedoria, ele é conhecimento, ele é inteligência. O Espírito Santo de Deus vai te revelar, o Espírito Santo de Deus vai te dar estratégia para você passar do outro lado da crise, do outro lado da prova, e poder glorificar o nome do Senhor e sair vencedor do outro lado, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. O Espírito Santo de Deus capacitou os engenheiros na construção do tabernáculo. O Espírito Santo de Deus capacitou Moisés e seus auxiliadores para conduzir o povo à terra prometida. O Espírito Santo de Deus capacitou Josué para suceder Moisés quando Moisés morre. Então a gente vê que o Espírito Santo de Deus também capacitou os juízos para poder julgar a todo o Israel. Agora eu quero falar, irmãos, o mover do Espírito Santo de Cristo até Pentecoste. Desde o nascimento de Jesus até Pentecoste, o Espírito Santo de Deus agiu por meio do ministério glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi orientado pelo Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus pregava cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de ousadia, que os demônios, as casas de demônio tinham que se bater em retirada quando o meu Jesus e quando o teu Jesus, ele ordenava. Era o Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida do mestre. E nós iremos também ver que Jesus, ele teve o seu ministério aprovado pelo Espírito Santo de Deus. Assim, quando ele foi ser batizado no Rio Jordão por João.
A Bíblia irá nos dizer que quando Jesus ele se levanta da água, ele ouve uma voz: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. E no mesmo momento, uma pomba desceu, irmãos, e repousou sobre ele. Aí tem muitos teólogos de outras denominações, pastores que aqui estão, que diz que o Espírito Santo é apenas uma força que se move. Não é não. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é Cristo, ele é o Espírito Santo em um só. E nós observamos, irmãos, que agora o mover do Espírito Santo de Cristo até o Pentecostes, já disse aqui nesta noite, mas agora o mover do Espírito Santo de Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Desde Pentecostes até o arrebatamento, o Espírito tem habitado e tem estado com a igreja. Isso eu digo não apenas dentro do templo aqui ao qual nós se vê, mas também dentro desse templo e dentro do seu templo. Nós também iremos ver que o Espírito Santo habitou dentro de nós, nos fazendo o seu santuário. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então aqui a gente vê que também, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele capacitou os primeiros discípulos, ele capacitou também a igreja primitiva para continuar pregando o evangelho do reino, para continuar fazendo missões. E o Espírito Santo de Deus ainda está capacitando o seu povo, ainda está levantando homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, anciões, para poder continuar fazendo o ID do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele distribui os dons espirituais para a sua igreja. Aqui em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, irmãos, irá nos dizer o seguinte, aqui: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui a gente também contempla e vê a vontade do Espírito Santo, como eu já disse. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que o for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernimento de espírito, variedades de língua, e a outro, a interpretação de língua. Então o Espírito Santo de Deus é Ele quem reparte os dons espirituais para a sua noiva, para o seu povo. O Espírito Santo, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Agora, o Espírito Santo gera nos crentes o fruto. Não vou citar aqui porque o tempo não permite, mas quer conhecer um servo de Deus, uma serva de Deus? Jesus diz: pela árvore, pelos frutos conhecereis a árvore. Aí você tem uma noção, quando você conversa com alguém, qual fruto ela está dando, o que esta árvore está produzindo. Se for frutos bons, que você mastiga, que você tem vontade de ficar perto, que você tem vontade de ouvir. Sabe aquela pessoa que abre a boca e quando ela vai embora, você diz: mas eu queria ficar perto dessa pessoa, como é bom ouvir essa pessoa, só tem coisa boa nessa pessoa. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que deu os dons para aquela pessoa, que transformou a natureza pecaminosa e implantou a natureza espiritual. Agora, o Espírito Santo prepara a noiva para o encontro com o noivo. Irmãos,
Sabe quando tem uma festa de casamento, uma cerimônia religiosa, o noivo fica aqui na frente e lá vem a noiva. Começa o toque, né, nupcial ali, e o pai vem caminhando de mão dada com a noiva. Assim caminha o Espírito Santo com a noiva até o noivo, naquele grande dia. Eu e você não conseguimos caminhar com a nossa própria perna. Eu e você não conseguimos caminhar por si próprio, achando que pelo nosso conhecimento nós iremos chegar. Não, mas com a ajuda do Espírito Santo, eu e você vamos caminhando. Vamos dando passo após passo, até encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que apareça tropeço no meio do caminho, ainda que tentam impedir esse casamento, ainda que se levanta o adversário da nossa alma, mas deixa eu te dizer, você vai caminhando e o Pai vai do lado, vai te conduzindo, você vai, a cerimônia vai acontecer, assim lá vai a igreja de Cristo, irmãos. O que me chama a atenção nos dias que nós estamos vivendo, presbítero Reinaldo, que muitos dizem que a igreja brasileira está acabada, que o Espírito já não mais opera no meio da igreja. Deixa eu te dizer algo nessa noite, é mentira do diabo. O Espírito Santo de Deus ainda opera no meio do seu povo, ainda se move no meio do seu povo. O Espírito Santo de Deus ainda fala no meio do seu povo. O Espírito Santo de Deus ainda batiza, o Espírito Santo de Deus ainda consola, o Espírito Santo de Deus ainda exorta, o Espírito Santo de Deus ainda trata com a sua igreja. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele ainda convence o homem do pecado e da justiça. O Espírito Santo de Deus, ele ainda renova, ele ainda opera. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele ainda opera o novo nascimento no homem, o novo nascimento no pecador. O Espírito Santo de Deus ainda regenera o pecador. O Espírito Santo de Deus ainda santifica o pecador. O Espírito Santo de Deus ainda capacita para a obra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que fala conosco nesta noite. E a noiva anseia por esse casamento. Olha o que nos diz, irmãos, em Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem tem sede, diga: venha. E de graça beba da fonte da água da vida. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. O Espírito Santo de Deus, a água da vida, ainda está disponível para todos aqueles que têm sede. Por isso que Isaías irá dizer: vinde às águas e bebei as águas. É o Espírito Santo de Deus, é maravilhoso. Irmãos, não dá para descrever o que o Espírito Santo significa. Eu creio que é uma experiência profunda de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. E uma coisa, irmãos, Jesus, quando ele prometeu o Espírito Santo, ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, para que estejais convosco para todo o sempre. Não foi um dia, não foi uma hora, não foi um mês, não foi um ano, não foi 50 anos, 100 anos, mas todos os dias Ele estará convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero desde já agradecer a oportunidade ao evangelista Adriano. O meu tempo já estourou e fiquei feliz por essa oportunidade. Deus continue abençoando os irmãos. Uma alegria muito grande poder ter estado aqui nessa congregação linda e maravilhosa nesta noite. A primeira vez que estive aqui foi em 2010. Vim com uma caravana do Areado aqui, se não me falha a memória, era o pastor Vânio na época. E hoje estou aqui ministrando a palavra de Deus. Então Deus, Ele é bom, Jesus, Ele é
maravilhoso. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.